Tonê, muito obrigada por me permitir falar um pouco da minha profissão, né? Porque eu sou economista, né? Sou uma pesquisadora, sou uma acadêmica, né? E essa é a meu grande desafio na vida real, né? Trabalhar com, implementar na prática modelos de desenvolvimento econômico e que, de fato, gerem impacto na vida das pessoas. É por isso que a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente fala de modelos de desenvolvimento, primeiro assim, as cidades que ainda acreditam em modelos exógenos, ou seja, de choque de oferta, da mão invisível do governo, do Estado, ou de um acidente econômico que vai transformar a vida das pessoas. Deu errado no planeta todo, não é aqui que vai dar certo. Então, a gente precisa olhar para a história, conhecer a história, para conseguir aprender com os erros e fazer diferente. Então, o que dá certo? O que dá certo, a primeira questão são os modelos de desenvolvimento endógeno. As pessoas precisam participar do desenvolvimento. E aí eu no mundo moderno, vou trazer dois balizadores. Primeiro deles é união, é um pacto. O desenvolvimento ele tem que endógeno, ele tem que vir de dentro. De dentro para fora. De dentro para fora. As pessoas precisam acreditar. Então, tem que virar a chave da terra arrasada. Esse é o primeiro ponto. Tá? Como é que se faz isso? Os fatores nós já temos, que são educação de qualidade, sistema de saúde que funciona. Temos problemas? Temos. Vivemos no Brasil, temos limitações, mas não temos problemas. Temos um sistema que funciona. A gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem as oportunidades que estão à disposição delas. E inserirmos nesses modelos quem está à margem dessas oportunidades, que são as pessoas que... não sei se é de geral conhecimento, mas, infelizmente, o Brasil criou um novo indicador para maquiar o desemprego, que é a taxa de desalento. Eu, aproveitando a tua fala, né, disse que eu ia começar por aí. Então, quem é o desalento no Aquele Brasil? que não perdeu o ânimo. Ele nem trabalha, nem estuda. Ele não gera uma atividade econômica que agregue valor. Então, essa taxa crescente impacta o sistema econômico como um todo. Então, esse é um dado estatístico que a gente sabe que a mão de obra está desacelerando. Tá? Porque há outros indivíduos reagem a incentivos. Então, o sistema econômico está sendo incentivado de outra forma que não pela atividade econômica. Como é que se reverte isso? Com a mudança de base legal. A gente precisa modernizar a legislação. Eu tenho sido uma voz solo ou uma briga, em algumas ocasiões me torno antipática, parafraseando meu querido colega André Silveira, né? Porque as pessoas precisam entender que não tem mágica. Tem mudar o comportamento, ver os nossos pontos positivos e trabalhar em favor deles. E trabalhar juntos. E aí tu falaste de Rio Grande. Sabe qual foi o exemplo que Rio Grande deu? Nós saímos de 169 a posição no estado do Rio Grande do Sul em geração de empregos CAGED, tá? Carteira assinada, para a terceira cidade que mais gerava empregos no país. Teve milagre? Não teve. Teve uma coisa chamada de Pacto pela Inovação. Sabe por quê? Porque nós tínhamos todas as hélices. Acontece que as pessoas elas têm a ideia do protagonismo. Não existe protagonismo no desenvolvimento econômico. São todos iguais. O senhor que está ali no esquinão, fazendo o seu churrasquinho, tem a mesma importância do diretor da Todasmad, dentro de um modelo de desenvolvimento endógeno. Por quê? Porque todos juntos, e aí entra o papel das entidades. Então, olha, eu falei do setor, falei da importância de gerar mão de obra qualificada, de gerar conhecimento e de agregar valor, e isso se transforma em PIB. O nome disso é universidade. A gente tem 3 potentes universidades. Onde está o nosso hub de inovação? Um desafio que eu propus quando eu cheguei aqui, em fevereiro do ano passado. Até agora nós já temos um hub de inovação, secretário? Ainda não. Ainda não. Não temos onde criar? Temos. Temos o primeiro curso de inteligência artificial e ciência de dados do país. Agora, agradeço a parceria do professor Anderson, que se disponibilizou, diretor da UFSM Cachoeira do Sul, em estar participando de maneira ativa
Porque nós temos o Ecotec Cachoeira, que foi reconhecido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. O ano passado, pela primeira vez, Cachoeira sediou um evento de inovação. O que a gente tem que investir? Tem que fazer milagre? Não, a gente tem que investir na nova economia. É a economia criativa, é a inovação, é a economia azul. São esses setores que inserem pessoas. O que é economia azul? Economia azul são os setores ligados à economia da água. Qual é o nosso principal vetor de desenvolvimento aqui? Poxa, e aqui a água é algo que a gente a tem água. de sobre de isso boa que a gente- qualidade. Por que a gente só olha para o PIB do agro? Por que a gente nunca olhou para o PIB do mar ou PIB azul, PIB das águas? O estado do Rio Grande do Sul é o maior em águas plenamente navegáveis. Então as pessoas pensam na Amazônia, no estado do Amazonas não é. Sabe por que não é no estado do Amazonas? Porque lá os cursos d'água são acidentados. Não sou eu que estou dizendo, isso tem estudo. Eu tive a grata felicidade de trabalhar no modelo de desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Sul. E uma das nossas maiores potencialidades são as nossas águas. Por que a gente teima em... até a expressão foi muito forte, mas eu tenho mais sorte que juízo, né? Eu tenho muita coragem para falar. E por que nós teimamos em adaptar os nossos cursos d'água para navegações que já existem? As ferrovias é um belo modelo, mas é de geral conhecimento que a Malha Sul foi abandonada por uma escolha estratégica. Ninguém notificou a Rumo lá há 20 anos atrás. Agora a nossa Malha Sul está abandonada em favor do quê? Da Malha Paulista. E para quem não sabe, eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando de Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sudeste. Não adianta nós termos uma visão de curto prazo e pensarmos assim, nós temos um problema logístico, mas temos. E por que a gente não investe na nossa maior riqueza, que é a água? Deus nos deu. Então, nós temos recursos naturais. É a lição de Rio Grande, tá? Não é ver bem, não é receita de bolo. Cada cidade, vou falar aquela palavra que todo mundo odeia, tem a sua idiosincrasia, a sua diferença, a sua peculiaridade. A gente precisa olhar para cá, mas olhar com uma visão de futuro. Por que a gente não consegue se reunir e construir uma visão de futuro? Eu sou uma visionária, eu sou uma sonhadora. Graças ao prefeito Balardim, ele permitiu que nós nos colocássemos, e eu agradeço isso a essa gestão. Nós temos uma gestão técnica, qualificada, diferente. A gente atende as pessoas, a gente ouve as pessoas. Nós entregamos 28 ruas pavimentadas, que não é nada perto da necessidade das pessoas. Porque o buraco que está na frente da tua casa, para ti, é muito mais grave do que o buraco que está na frente da minha casa, embora o meu tenha 4 metros e o teu tenha 80 centímetros. A grama do vizinho é sempre mais verde. Ou é sempre maior do que a minha. O problema é sempre maior se for o meu. Como é que se constrói essa... Mesa. Reunião? Mesa, pacto. Não é reunião, é pacto. Lá nós juntamos 86 e o pacto é uma sala com a porta aberta. E é método. Vê bem, é método. Não é a Paola que está criando. O Medellín fez assim. Santiago fez assim. Tu transformar cidades que têm potencialidade em potência. E como é que tu faz isso? Com o saber das pessoas. Não é o prefeito Balardim ou o Rafael Quadros ou a professora Adriana Porto que vai milagrosamente resolver os problemas de todos. São todos juntos. São as forças de segurança, as forças de educação, o setor privado, o papel das entidades. A sociedade civil organizada tem um papel... Aí sim, quem é o protagonista? A sociedade civil organizada, mas as entidades juntas. A gente tem aqui uma função, 3 profissionais de uma importância, que são arquitetos, engenheiros e contadores, mas eles não querem mudar. Eles não querem se informar. Eles preferem levar as coisas, porque na cultura do sempre fez. A gente precisa compreender, o método é pacto. Está nos livros da quádrupla hélice.
Joseph Piquet já escreveu. É só seguir, não é mágica. Reúne-se, determina qual é a visão de futuro, onde Cachoeira do Sul quer chegar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quais são, e assim, não vou atender a todos. Elege, está no método, 4 segmentos econômicos que insiram pessoas, segmentos econômicos da nova economia. Por quê? Porque a economia tradicional já é consolidada, a indústria já existe, o setor agro já existe, já tem tecnologia. A gente precisa o quê? Transbordar esse conhecimento das universidades, transbordar esse conhecimento do setor agro, da indústria que inova em Cachoeira do Sul, para quem não tem acesso, para quem não tem oportunidade, mas que trabalha e que quer trabalhar. Isso envolve, no meu parco entendimento, diálogo, planejamento, porque trabalhar em grupo não é só juntar um grupo de pessoas, mas tem que fazer com que a equipe esteja concatenada, unida por um mesmo objetivo, correto? Correto. É por isso que eu uso a palavra que eu aprendi com o professor Piquet, que é pacto. Só que é um pacto escrito, né? Quem faz o que entrega quando? Sim, Responsabilidades. senão fica no diz que Senão diz fica que... no... Porque cachorro com 2 donos, né, morre de fome. Então, a primeira coisa, primeiro ponto decisivo, né, é a participação de todos os atores, os stakeholders da quádrupla hélice, que são capital privado, setor público, sociedade civil organizada e universidades e escolas. A sociedade, se não se engajar, até onde eu vejo pelo mundo afora, sozinho o poder público, seja mesmo com ONGs, não consegue. Né? Não. Para quem está nos escutando, secretária Paola, e está entendendo só parte do que está sendo falado aqui, porque se a gente tivesse uma projeção, se pudesse mostrar, né, visualmente isso ficaria mais fácil. Entende? Então exige aí um talento especial aí da secretária para tentar provocar na nossa mente algumas imagens que consolidem essa ideia. Tá, mas eu estou lá escutando isso ali no Piquiri, lá em Palmas, estou andando no meu carro, estou no meu trator, né, com os fones de ouvido ali, aproveitando para escutar um pouco de notícia. Né, tá, mas e eu me pergunto, e o que é que eu ganho com isso? Uma cidade melhor. Oportunidades. Tu não me provocaste na semana passada, acho que na quarta, eu vim aqui na quinta, né? Na sexta-feira me provocaste em relação ao nível de atração de investimentos. O empresário não procura um lugar. Não, deixa eu explicar, porque senão o pessoal não vai entender. Eu mandei um WhatsApp para a secretária, como eu costumo distribuir meio generalizadamente, questionando ela sobre o que ela achava, por que nós não estávamos incluídos num informe publicado pelo Jornal do Comércio, que listou centenas de investimentos no Estado gaúcho no ano de 2025 e Cachoeira do Sul não aparece em nenhum momento. E aí a secretária me respondeu alguns fatores que poderiam ter determinado essa nossa ausência de investimentos significativos. Isto. Acessos logísticos. A gente hoje, a gente só utiliza as rodovias em péssima qualidade. A gente abre mão do nosso principal acesso grátis, que é o rio. A gente não usa hidrovias. A gente tem um processo burocrático extremamente engessado que não atrai nenhum investidor com um olhar para o futuro, porque empresário é maximizador de lucro. Ele não procura localidades. As localidades precisam se tornar atrativas para que chamem esses investimentos. Nós temos aqui um distrito industrial. É uma luta do prefeito Balardinho e do secretário André Bessel para que a gente consiga vender, apresentar o nosso distrito industrial. Nós temos invasões no distrito industrial. Isso é racional do ponto de vista econômico? Pergunto aos colegas. É racional, Tané? É racional, Limão? Claro que não. Mas a gente tem muitas deficiências, como no caso da fiscalização. Eu vou me policiar para não ficar dando opiniões, porque eu tenho alguma experiência anterior sobre isso e sobre esse distrito aí, que me causou muita frustração, mas não pelo distrito bem localizado, já com alguma infraestrutura.
pelos empresários que, por mais que se procurasse, não se interessaram em fazer investimentos. E até hoje não me explicaram qual é as razões que os levaram a ficar inertes. Eu sou uma defensora dos distritos industriais e eu tive a oportunidade de trabalhar na legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, né, o programa do Estado do Rio Grande do Sul de incentivos de benefícios fiscais para os distritos industriais estaduais é o melhor do país. Significa dizer o seguinte, por que Rio Grande conseguiu retomar o nível de investimento? Atraindo capital novo, né, dinheiro novo, investimentos novos, empresas novas, para esses espaços que já dispõem de infraestrutura, que já dispõem de licenciamento ambiental, que já dispõem de uma série de processos não burocráticos que estimulam o início da atividade econômica para depois o processo, entre aspas, de regularização plena. Então, a isso a gente nomeia liberdade econômica. Mas não adianta, aí a gente volta no pacto. Não adianta ter uma lei da liberdade econômica e não conseguir tirar do papel. Não adianta ter uma lei da inovação e não conseguir fazer com que todos construímos juntos um hub de inovação. Vou fazer um parênteses, porque fiz isso aqui na presença do presidente da CACISC. Vou fazer um parênteses. Né? Disse para ele, especificamente, que eu fiquei com vontade de chorar quando eu vi 6 lotes do Distrito Industrial Estadual do Porto, com asfalto na frente, água, energia, sendo ocupada com estacionamento de caminhão. Eu fiquei chocado. Quer dizer, aí entrei em contato com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado e eles me disseram que pode, porque é atividade de apoio. Mas como que antes não podia, Posso e do explicar? momento para outro passou a poder? Bem. Eu só estou fazendo esse parênteses porque esses lotes estavam ali disponíveis, ou estavam disponíveis, há muito tempo. Por que as indústrias não ocuparam? Mas algumas tentaram. Não tentaram. Algumas tentaram. Não tentaram. Eu acompanhei de perto na época do Lucídio Ávila, quando tu eras secretário Quem tenta, consegue. Exato. Eu já ia chegar. Não tentar. Quem tenta, consegue. É isso. É o famoso não fazer. Exato, e culpar o outro. Se é culpa minha, eu boto ela em quem eu É. quiser. Vamos lá. Tem um modelo de desenvolvimento, tá? Que embasa um modelo teórico, né, estatístico, que embasa esse processo de incentivos fiscais. É muito simples acessar hoje o distrito industrial. Característica, exigência número 1, indústria de transformação. Tá? Isso vai criar um coeficiente para a empresa acessar. Qual é esse coeficiente? Tem 3 variáveis. A primeira variável é o IDESE do município. Cachoeira do Sul não tem um bom IDESE. Para quem não sabe, é Índice de Desenvolvimento Econômico. Tá? Desenvolvimento Econômico e Social. Segunda característica. Nível de salário, média salarial pago pela empresa. E terceiro indicador, terceira variável que impacta esse indicador é o número de empregos diretos e indiretos gerados. O acesso ao distrito industrial, a carta proposta, é um formulário simples que está à disposição de todos, desde que seja indústria de transformação. Se essa indústria de transformação for de propriedade, por exemplo, do Rodrigo, e o Rodrigo perceber que dentro da cadeia produtiva dele é necessário a atividade acessória na cadeia de avaliação dele, da empresa do Toné, que não tem atividade principal, o KNAI principal, atividade econômica principal, como indústria de transformação, mas é acessória na cadeia dele, os dois têm benefícios. O Rodrigo tem isenção de até 90% na aquisição do terreno, no valor do terreno, e até 52% na isenção do ICM. E quando ele traz o Toné, isso é escalado. Porque aí o Toné tem até 50% na aquisição do terreno e até 30% na isenção do ICM. Isso são as terceirizadas, no caso, as empresas de apoio. Não são terceirizadas, são empresas da cadeia produtiva. Da cadeia produtiva. Elas, não é terceirizada é subcontratada. Tá? Elas trabalham no mesmo processo. A empresa... Não, mas ela fornece uma peça que, de repente, vai... Isso, é cadeia de produção. Pode ser atividade acessória, como atividade logística, por exemplo. Pode ser. Eu não estou dizendo que foi errado. Foi determinado.
eu apenas fico perplexo que não houve ocupação anterior para a finalidade de indústria de transformação e tem que se entender isso aqui como um todo. Vamos combinar, né? Para aquela finalidade ali de apoio logístico para a Cargill, absolutamente desnecessário, porque a Cargill tem área sobrando para abrigar e abrigava os caminhões que acessavam a empresa. Na verdade, foi uma decisão empresarial de terceirizar esse acesso com custo e ocuparam um espaço, na minha opinião, nobre, que agora fica muito difícil de alterar. Eu acho que eu estou entendendo o que tu tinhas falado quando tu disse que ficou perplexo, quase chorou. É uma questão até de idiosincrasia. Mas é porque as empresas de transformação não investiram naquela área. Isso, é o que eu vou dizer. Tá. Não, porque deixa eu só concluir, por favor. Quando eu ousei discordar de ti, digamos assim, as empresas que eu conheci esbarraram nesse quesito. Ou seja, não eram empresas de transformação. Era uma gráfica, era uma empresa de aviação. Mas tinha gente que tinha gente... Mas Cachoeira tem de sobra empresas de transformação que poderiam ter aproveitado na beira do asfalto com água e luz. Vou falar sobre um modelo importante, tá? O distrito industrial não é para os empresários de Cachoeira. O distrito industrial não é para os empresários de Rio Grande. Não é só. O distrito industrial de Guaíba, de Triunfo, não é só para os empresários de Triunfo. É isso que a gente tem que entender. É para trazer dinheiro novo, porque o nosso dinheiro já está aqui. Perceberam o que é modelo endógeno? Eu trago dinheiro e faço o fluxo natural daqui aquecer. Eu só vou falar um ponto importante. O nosso tempo está terminando e o Rodrigo nem sequer disse bom dia. Mas toma chimarrão. Bom dia, pessoal. Obrigado, o secretário adjunto de gestão aqui que está dando bom dia, o Rodrigo Pereira, né, e que está acompanhando a secretária Paola, que vai encerrar esse seu raciocínio aqui. Estou vendo que nós vamos precisar de uma terceira rodada aí. Nem começamos a arranhar a questão, ainda mais se nós aqui da rádio, provavelmente vamos fazer isso, vamos nos engajar nesse trabalho comunitário de unir todo mundo para o desenvolvimento. Sem protagonista. Eu tô sempre me policiando, sofrendo críticas, Então, porque vamos falam lá, de... secretária, a palavra é sua. Tá, olha só, tem uma célula extremamente importante aí, que é a sala do empreendedor. Tá? Tem um papel que eu enfrento isso. Eu não trabalho, né? Não é a minha atividade, não posso, ocupo um cargo político, que é a CTM, a Comissão Técnica Multidisciplinar. Mas causa um nível de esgotamento no corpo técnico quando a gente precisa atender empresários que transferem para o setor público a sua responsabilidade. O licenciamento, o senhor, Toné, trabalha é esposo de uma contadora. As pessoas precisam entender que o Tudo Fácil Empresas, que o Rede Sim, ele está lá, mas que ele não é mágico. A documentação tem que chegar para análise. Agora eu já vou dar a palavra para o Rodrigo nessa linha. Fala. Eu acabei pegando agora no final. A Paola teve uma bela fala aqui. Eu vim preparado para falar sobre as obras. Sobre as obras. Vai ficar por uma segunda rodada. Ficaria para um próximo momento, porque tudo isso que vocês citaram, existe um suporte que nós prestamos ao município, que é garantir a infraestrutura básica para que tudo funcione. E isso nós queríamos citar um pouco das entregas que nós fizemos para a área de educação, saúde, transporte, tem muita coisa. Mas vai ficar para um próximo momento mesmo, como o Toné falou. Vocês têm uma agenda agora a cumprir. Então levamos para o próximo momento, certo, Paola? Certo, é isso mesmo. Da nossa parte, o convite está feito permanentemente. Precisa ajustar a agenda de vocês. Aí a gente estabelece a pauta específica. Olha, no próximo encontro que nós vamos fazer, vamos falar especificamente disso. Nós ainda estamos tentando entender o todo para ir para o particular. É isso, secretário? É isso. Tá, mas eu peço que a senhora finalize, porque o nosso convidado já chegou aí para falar de... Para não perder a deixa, eu quero solicitar no ar, se o secretário André Silveira, é isso? Puder. André Silveira do Meio Ambiente. André Silveira do Meio Ambiente. Se não, é porque eu gostaria que ele falasse sobre o desassoreamento que está sendo feito, um projeto do Estado, que o governo municipal captou um recurso e que está sendo colocado em execução, principalmente ali naquela região da Cristo Rei, exato,
Então, Vamos lá, secretária Paola. se ele puder amanhã, mas então tá feito o registro. A gente preparou vários programas que nós trabalhamos, tá? Para implementar agora no governo Balardim, todos eles transversais, né, Rodrigo? O Pavimenta, 3, o Drenagens, o Conexões e o Desassorear. Começamos pelo óbvio, né, pelo Desassorear, Isso. né, que é a captação de 1,5 milhão em horas máquina e operação para retirada de sedimentos. Por quê? Porque tem um custo de transporte e os nossos arroios, eles são muito densos. Então, a largura e a profundidade, a quantidade de sedimentos a ser retirado, rapidamente bate os 17 Sedimento mil... e resíduo. Isso, e muito inerte, tá? Porque as pessoas depositam o seu resíduo, né? Os seus inertes. Infelizmente. Nós teve uma operação que nós trabalhamos de manhã e à tarde já tinha sido colocados novos inertes. Mas só para fechar. Falando de números, tá? Nós lá em Rio Grande, com o método, seguindo essa metodologia do SEBRAE de retomada econômica e de pacto pela inovação, nós saímos de 12 mil CNPJs registrados para 16 mil CNPJs registrados. Nós saímos de 36 mil carteira assinada, CAGED, para 41 mil. Nós saltamos mais ou menos 30% em indicadores de criação de empresas, porque aí tu entende que o dinheiro novo vem e estimula a nova economia, que já existe. Esse cara da nova economia, o cara da economia criativa, o cara da inovação, o cara da economia azul, ele já está trabalhando, ele só é invisível. Porque o mercado, ele está tão fechado que ele não deixa o outro entrar. E aí, quem está no mercado está ilegal, o que é pior. E aí, quando a gente chama esse empresário para se legalizar, ele se ofende. Está caindo de maduro um hub de inovação. Secretária Paola Braga, secretária adjunto Rodrigo Pereira, que estiveram conosco aqui. Eu vou fazer de novo a proposta para a nossa terceira rodada específica, palavra de vocês desenvolvem o assunto. Consultem a agenda e só me digam, nós podemos dia tal, hora tal. Estamos combinados. Vocês ficam com esse protagonismo de nos pautar. Tá, a gente volta, eu vou tirar 15 dias de férias. Aí o Rodrigo vai ficar, ele tirou, agora tirou eu, a gente está revezando. Eu só vou, para eu encerrar, eu quero agradecer, tá, o prefeito Balardim e a equipe de gestão, a nossa equipe de gestão, que é uma equipe muito forte, muito consolidada, a gente trabalha juntos de fato e de direito. E não posso deixar de falar da nossa equipe, da equipe da Secretaria de Gestão, Governança, Parcerias e Inovação, porque todo o trabalho do município passa por eles, do cemitério ao carnaval. Então, pessoal, muito obrigada.